ManaCast. Começou o ManaCast número 2. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a equipe do ManaCast. Tudo bom, Guento? Fala, Barroso. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, Caio? Tudo certo, Barroso, com você. E você, Chinês, tá tudo certo com você? Tudo bem? André Barroso aqui na apresentação. E hoje nós temos um convidado especial, Thiago Saporito, também conhecido como Bolovo. Tudo bom, Saporito? Opa, tudo bom. Então hoje no nosso programa tá recheado de coisas. Vamos fazer uma breve entrevista sobre o Saporito, vamos perguntar como ele foi no Pro Tour, vamos fazer mais algumas perguntas também de como ele começou na carreira competitiva até ele chegar e se consolidar no circuito profissional. Vamos falar também sobre o que aconteceu no GP Portland, no GP Rimini, também vamos falar sobre o aberto da Star City. Enfim, tem uma série de coisas legais pra gente ouvir hoje. Vamos começar com a nossa entrevista, com o nosso tema principal. E aí, Saporito, foi cansativa a viagem pra Sydney? Ah, foi. Demorei acho 40 horas pra ir e umas 32 pra voltar. É, puxado, né? E aí, como é que foi o Pro Tour? Esse Pro Tour não foi muito bom. Eu tinha premiado nos 3 primeiros Pro Tour da season, né? Mas no último eu não consegui premiar. Eu abri 0-4 e tinha que fazer 4-4 pra passar pro segundo dia. O que eu acabei fazendo, mas mesmo assim já passei totalmente desmotivado. E fiz acho que 2-4 no segundo dia e dropei. Esse Pro Tour você acabou treinando com o time brasileiro. Antigamente não, no Pro Tour anterior você estava treinando com o time face to face. Foi uma mudança estratégica de time? O que aconteceu? Olha, eu fiquei 2 Pro Tours com face to face, mas eu não acho que eu tinha me adaptado muito bem. Tinha uns jogadores lá que eu não tinha me dado muito bem. E eu resolvi simplesmente sair para não gerar estresse nem nada. Legal, você acabou treinando com um time de brasileiros, certo? Isso, chama Dex Army, que é o nome do nosso time, que o Willi Edel, né, ele é como se fosse o chefe do time, então ele que meio que contrata as pessoas, os brasileiros que vêm de FPTQ, Top 8 GP, qualquer coisa, ele já chama pra jogar com a gente. E como que foi o processo de treinamento? Como que vocês chegaram nos decks que vocês jogaram o Pro Tour? Primeiramente, de que deck que você jogou o Pro Tour? Eu joguei de UB Zombies, o que acabou sendo uma péssima escolha, mas... Certo. E como que vocês chegaram no processo de escolha do UB Zombies? O que vocês não... O que vocês perderam, assim, do metagame que vocês não conseguiram enxergar e que acabaram chegando no processo do UB? O Vili saiu do Brasil já com a ideia de um deck de UB Zombies, né? Mas era diferente, não usava o bicho Emerge ainda, que a gente acabou usando. E a gente pensou que ia ter muito Bunch Company e muito GW Tokens. A gente achou que ia ser tipo, sei lá, 60% do field esses dois decks somando. E 30%, 40% do resto. A gente não sabia muito bem o que ia ser o resto, mas a gente esperava 5 a 10% do deck de Liliana, que a gente sabia que a gente ia perder. E a gente não esperava deck de Enhaku nenhum, tipo... No máximo poucas pessoas jogando. E no Pro Tour acabou tendo vários decks de Liliana, vários decks de Enhaku, vários Bunch Company e quase nenhum GW Tokens, então... E quantas pessoas que vocês são no time que vocês discutiram, né, essa escolha pro Pro Tour? Na nossa casa tinha 10 pessoas, mas a gente também tava junto com os espanhóis e na casa dos espanhóis tinham 6 pessoas, então 16 pessoas totais. Todo mundo jogou de UB Zombie, nós sabemos que o Horix acabou jogando com o R, mas os outros jogadores, eles foram todos jogaram todos de UB, como que foi a divisão dos decks? Olha, eu acho que só 4 ou 5 pessoas jogaram de UB. Tá. 2 pessoas jogaram com o deck do Horix, que era o R. Aí 2 pessoas jogaram de Temur Emerge, mas eles não tinham Enhaku, então era só o Polvo e o Costa da Return. E na casa dos espanhóis eu não lembro os decks, mas eu acho que foi Bunch Company, W Tokens, coisa do gênero. E sobre o processo assim de tentar prever o metagame, quanto tempo vocês testam decks novos, assim, uma brew, né? Quanto tempo leva pra você decidir se o deck vale a pena continuar com ele ou só encerrar? No nosso time tinha um americano que ele meio que testa os decks novos, ele adora montar deck e ele não larga o deck, então ele fica tipo 1, 2 dias na ideia dele e não desiste, mas normalmente depois de um dia, se a gente vê que não ganha do Bunch Company no GW, a gente já descarta e vai pro próximo. E esses testes vocês fazem somente
dentro da casa, dentro da equipe, ou vocês colocam ele fora do ambiente controlado, assim, pra testar contra o público? Porque vocês têm, por um lado, que proteger o segredo do deck, né, pra não revelar ele antes. Por outro lado, vocês também não podem testar só dentro do mesmo lugar, senão vocês acabam se arriscando a levar um deck despreparado pro next level. Não saia da casa os decks, tipo, não, acho que não pode sair, porque se o deck for muito bom, outras pessoas vão ver e a gente não quer isso. Mas assim, em nenhum momento, então, vocês tiram nem na primeira ideia. Tudo é concebido lá dentro e é lá que ele cresce. Isso, ou fica lá mesmo, ou morre lá. Eu acho que acaba não tendo nem tempo, né, pra você conseguir colocar o deck pra rodar fora do ambiente de construção dele, que é a casa. Vocês ficam ali uns 15 dias mais ou menos fazendo os fields, né, as builds novas, e acaba que vocês têm que meio que prever mesmo o metagame que vai ter, né? Você não consegue ter uma certeza do que vai estar rodando ou de como o deck vai se comportar exatamente. Isso, e na realidade também nem tem meio contra quem jogar com o nosso deck novo, né? Só dá pra jogar com o pessoal nosso. Falando sobre essa questão, os 2 Pro Tours passados que você tinha treinado com Face to Face, você jogou com os 2 decks que acabaram sendo os breakouts dos torneios. No Pro Tour passado foi o Eldrazi Modern, certo? No passado foi o GW e no retrasado foi o Eldrazi. Isso, eu acabei invertendo a ordem, mas você acabou jogando com o GW, que acabou sendo o deck a ser batido no formato standard durante esse período, e no Pro Tour retrasado acabou sendo o Eldrazi, que acabou gerando até, inclusive, o banimento do Olho de Ugin do formato Modern. Você sentiu, tendo essa experiência em 2 times diferentes, que o processo de teste foi diferente? Você acha que foi uma casualidade? O que você acha que resultou nessa diferença de chegar em 2 listas, que uma muito bem sucedida e outra que não teve o sucesso esperado? Olha, eu meio que já esperava isso quando eu saí do Face to Face, porque normalmente eles acabam chegando nos melhores decks, eles jogam bem mais que a gente, ficam mais dias, e tudo que eles fazem é só jogar Magic, tipo, acorda, joga Magic, toma banho, joga Magic, come, joga Magic e dorme. E eles jogam tipo 16, 8 horas por dia, que eu acho que era muito puxado. Com os brasileiros a gente acabou jogando bem menos. Foi tipo de 4 a 8 horas por dia. E o resto a gente meio que ficava só discutindo, sem jogar, ou até mesmo passeando, essas coisas. E eu acho que é por isso que eles acabam chegando em listas melhores do que as nossas. Mas dessa vez a gente teve o R do Horix, que acabou sendo um bom deck pro metagame que a gente não sabia. Você falou que vocês não consideraram o Enraku, né? Então vocês não esperavam jogar contra e também não usaram nas suas listas. Agora, olhando pra trás, sabendo que Enraku foi o que foi no Pro Tour, vocês acham que vocês teriam, se tivessem previsto isso, vocês teriam jogado de Enraku também? Ou vocês tentariam atacar essa estratégia por outro ângulo? Olha, depende muito. Se a gente achasse uma lista de Enraku que gostasse, com certeza eu iria com elas. Mas se eu acabasse não gostando, eu tentaria atacar ele. Mas você pessoalmente agora, o que você acha? Eu prefiro, acho que, atacar ele do que jogar com ele. Eu tenho uma dúvida. Lendo seus artigos, seus artigos não, mas os artigos que você é mencionado, vendo dos seus comentários, você tem uma parceria muito forte com o Dan Ward, certo? Isso. Foi ele que você mencionou, que era o americano que estava na casa de vocês, ou era outra pessoa? Era ele mesmo. Certo. O que eu percebi é que você confia bastante nos decks que ele elabora. É isso mesmo? Olha, não é bastante, porque normalmente ele veio com umas ideias meio loucas que não dá pra confiar muito bem. Mas teve o primeiro Pro Tour da temporada, que foi o Milwaukee, que eu tava com os brasileiros e ele tava junto, que a gente jogou com o deck dele todo mundo. A gente meio que se arrependeu que o deck não era muito bom, mas eu acabei fazendo o top 25 no Pro Tour, que não é um resultado ruim também. Onde que eu quis chegar com essa pergunta? Eu queria saber se cada jogador na casa, nem todo mundo participa do processo de elaboração dos decks. Tem jogadores que participam mais extensivamente do processo de testes. Você se considera uma pessoa que opina bastante nos decks? Você se considera mais puxado para a parte de testes? Como que você se posiciona nesse processo? Olha, eu ajudo bem pouco na hora de construir o deck, eu não sou muito bom. Tipo, ele me mostra a lista dele e eu dou umas dicas. Por exemplo, na casa ele tava com o deck de pacto, com gato, né? E ele não usava nenhum Wolf. Aí eu falei, coloca o Wolf vermelho, que pode ser bom, não sei o quê. E acabou que era bom o Wolf.
Aham. Mas eu prefiro mais jogar do que ficar elaborando decks novos também. Você foca uma naturalidade, assim, do Pro Tour, o seu último resultado. Quantos Pro Tours você já jogou, assim? Conta um pouco, assim, dessa parte da sua história, do seu primeiro Pro Tour, quantos você já jogou, seus melhores resultados. De cabeça eu acho que foram ou 11 ou 12, eu não lembro. Meu primeiro Pro Tour foi em 2008, que foi em Berlim, que eu tinha acho que 15, 14 anos, realmente eu não fui nada bem. Aí meu segundo Pro Tour foi em 2010, que foi San Juan, que eu acabei premiando. Eu ganhei premiação mínima, que era, sei lá, $600 na época. Apenas. Aí meu terceiro Pro Tour foi em 2010, que foi o Amsterdã, que eu acabei perdendo a última pra premiar, que eu fiz 9-7, eu acho. Aí depois em 2014, que eu demorei pra voltar a jogar, eu fiz o top 8 no Pro Tour, e desde então eu consegui vaga pra todos os próximos Pro Tours, e acabei fazendo... Acho que meus melhores resultados foram 3 top 50 seguidos. Você, jogador aí do ABC Paulista, o ABC Paulista sempre teve um histórico de bons jogadores no circuito de Magic, principalmente nas épocas do Nacional. Então, tinha muito jogador que era bastante conhecido no ambiente, o próprio Guento, tinha o Bonis, né, o Robson Toneto, tivemos jogadores também que participaram do circuito profissional, o Celso Zamperi. Eu queria saber se na sua formação como jogador, se estar inserido num ambiente cheio de jogadores em evidência contribuiu para o seu crescimento, se você acha que também foi casualidade, o que você acha desse... Olha, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu jogava bastante na Comics, que é a loja de São Caetano. Sempre jogava contra o Guento, o Bonis, o chinês mesmo. Eu não lembro a galera da Comics, acho que o Grilo jogava bastante lá também. Mas eu fiquei focado mais no mall, na realidade. Eu fiquei acho que 3 anos jogando só mall, e eu acho que evoluí meu jogo lá. Mais do que em São Caetano, Santo André ou qualquer coisa. E como você chegou no mall? Porque, assim, imagino que todo mundo comece a jogar as cartas no IRL, né? Jogando as cartas físicas, propriamente dito. Mas o passo que leva pra você ir pro mall não é tão natural. Normalmente, quem vai pro mall é por questão de querer evoluir o seu jogo. Estou certo nisso? Isso, eu fui no mall na realidade porque eu não draftava na Comics, era bem raro jogar um draft, e no mall quando eu quero eu entro num draft, então eu era realmente bem ruim no draft. Eu nunca tinha draftado e joguei meu primeiro nacional sem nunca ter draftado, que eu acabei fazendo um 5. Então eu falei, nossa, eu preciso melhorar no draft e eu acho que o único jeito vai ser jogando no mall, então foi por isso que eu comecei no mall. Mas no começo eu realmente só perdia. Eu acho que eu fiquei mais de 2 anos perdendo pra começar a ganhar. Só pra ressaltar que um 5 ainda foi melhor que eu no meu primeiro. Eu fiz um 0,6. Primeiro e único, por sinal. Ô, Thiago, você falou tava contando um pouco sobre o mall. Você acha que para o jogador evoluir hoje, qual que é a importância do mall para a evolução do jogador, para ele poder subir seu nível e melhorar o seu jogo? Visto que no mall o ambiente é bem mais competitivo, você consegue jogar o nível um pouco bem mais alto, na verdade, do que numa loja casual que você vai jogar numa sexta ou num sábado. Eu acho que o mall é melhor realmente pra você aprender a jogar limitado, que é uma coisa que a gente não consegue fazer no Brasil. Acho que é impossível. Mas o Standard eu acredito que não vejo tanta diferença assim em jogar uma liga no Magic Online ou você jogar um torneio na loja. Um PPTQ da vida. Eu realmente acho que o PPTQ pode só ser mais difícil, porque tem eliminatória simples e tudo. Na Liga do Magic Online tem bastante jogador normal e de vez em quando você pega um jogador diferenciado assim, mas na maioria das vezes não evolui muito jogando a Liga. Você evolui muito, tipo, treinando, jogando toda hora. Você falou que jogou alguns Pro Tours, passou um tempo sem jogar e voltou a jogar um Pro Tour que você fez top 8 em 2014. O que você acha que foi, assim, o que você começou a fazer de diferente que fez você agora pegar Platinum e jogar todos os Pro Tours e se manter frequente nos Pro Tours? Olha, sinceramente, eu acho que eu comecei a dar mais sorte do que eu normalmente. Porque eu acho que eu sempre joguei no mesmo nível, não evolui muito desde, sei lá, 2012 pra cá. Mas agora as coisas começaram a dar mais certo do que antigamente. Antigamente, por exemplo, eu tinha perdido 4 ou 5 finais de PTQ. Que nem me deram a chance de jogar o Pro Tour. Eu acabei ganhando o PTQ, tive a chance e deu tudo certo naquele final de semana e comecei a melhorar os resultados, né? Jogar os Pro Tours, essas coisas. Hoje você fechou a última season como Platinum também, né? Isso. A sua segunda season que você vai ter o status Platinum agora.
Fala um pouquinho pra gente, pessoal, o que é o status Platinum, o que você ganha, quais são os seus benefícios? Olha, pra cada Pro Tour que eu jogo, eu ganho $3.000 e eu ganho vaga e passagem pra todos os Pro Tours. Pra cada GP que eu jogo, eu ganho $250. Nos Pro Tours também eu recebo 4 ou 5 noites de hotel. E eu tenho buy 3 pra todos os GPs. Eu tenho buy 2 no WMCQ e eu ganho $500 por jogar o WMCQ, acho que é isso. A gente tá falando de toda essa parte mais avançada, onde você tá ganhando os Pro Tours, ganhando vagas, mas voltando um pouco assim no tempo, quando que você acha que você mudou? Que eu lembro de você indo na Comics quando você ainda nem sabia direito que era Magic, e aí de repente passou um curto período de tempo, você tem vaga pro Nacional, você vai pro primeiro Nacional, você vai mal nele e resolve ir pro mall pra melhorar, pra aprender, parece que você fica muito competitivo de repente, assim. O que você acha que mudou isso em você? Na verdade, quando eu era meio criança, nada, mas eu sempre quis ser competitivo, mas nunca tive sucesso, né, porque eu tinha 13, 14 anos, mas eu acabei ganhando um Free For All que deu pouquíssimas pessoas na Comics, se eu não me engano deu 20 pessoas, e dava 2 vagas pro Nacionais. Foi ali que eu joguei meu primeiro Nacional. E eu acabei, depois disso, indo mal no Nacional, tudo bem. Mas sempre chegando perto de fazer top 8 em regional, essas coisas. E eu lembro que eu fiquei perto do top 75, ou fiquei no top 75, e acabei sempre jogando os Nacionais. Mas o que mudou realmente, não sei, porque eu sempre quis chegar no topo, mas não sei como acabei chegando. Mesmo você falando que você ia mal, você não estava tendo um desempenho bom, você sempre era mencionado por pessoas que estavam envolvidas no Magic que você tinha futuro, que você era um jogador que facilmente se destacaria no circuito do Magic. Você recebia esse feedback ou eram só comentários de pessoas que não reportavam isso pra você? Porque eu, como jogador que estava entrando na época no cenário competitivo, sempre ouvi muita gente falando: nossa, o Saporito, ele é novo, mas ele tem futuro, ele vê o Magic, enxerga o Magic de uma forma diferente. Ou você recebia esse feedback do pessoal ou não? Eu acho que o único feedback que eu lembro mais assim foi em 2008, que eu joguei meu primeiro GP em Buenos Aires. Eu não tinha expectativa nenhuma de ir bem, eu fui mais pra viajar, conhecer essas coisas, e eu acabei empatando a última rodada, ficando fora do top 8. Aí na época o Vili chegou e falou: nossa, você joga bem, não sei o que. Eu tinha 14 anos e eu guardei isso mesmo, eu acreditei. Porque pra mim era mais diversão, essas coisas. Mas você já conhecia o Vili, já sabia quem ele era? Nunca tinha ouvido falar também. Thiago, você vai participar agora da World Championship, né? Você é um dos 2 sul-americanos que ficaram classificados por pontos para participar. E o ano passado você se classificou também, jogou e foi muito bem no torneio. Fala pra gente como que esse torneio é um pouco diferente, são só os 24 melhores jogadores ranqueados que participam. Conta um pouquinho pra gente da World Championship. Obviamente o torneio mais difícil que eu já joguei na minha vida, mas eu acabei me saindo bem ano passado, que eu perdi a última partida pro top 4. Se eu ganho eu faço top 4, que o corte é top 4, né, pro 24 jogadores. Mas o jeito de se preparar é diferente, porque você tem que se esperar o que os outros vão jogar, mas são só 24 jogadores. Então, você não vai copiar uma lista da internet e jogar. Você tem que meio que... Essa carta é um sideboard bom, por exemplo, mas como eu acho que vai ter muito desse deck, eu posso colocar ela no main deck, por exemplo, que é um field bem pequeno. O problema é que todo mundo joga muito bem, então é um torneio muito difícil de conseguir ir bem também. Eu não esperava ir bem ano passado, mas... acabei indo também, e esse ano também minhas expectativas não estão muito altas. Nesse torneio de 24 jogadores, os jogadores acabam fazendo mini grupos, uns grupos um pouco menores, pra treinar. Você treinou com quem o ano passado? Ano passado foi eu, o PV e o Ondrej, que é um tcheco. E esse ano tá só eu e o Márcio, que é o português. Eu lembro de um torneio, um regional antigo, não vou me lembrar exatamente o ano, que você tava jogando uma partida, você tava jogando, se eu não me engano, de Red Green ou de Naya, e o seu oponente tava com o B controle, que era uma partida meio ruim pra ele. E eu lembro de você muligando a 3 na play, assim, tipo, ficou só com 3 cartas pra começar o jogo. E aí, seu oponente ele tava meio, ainda tava meio preocupado, porque você já era uma figura, assim, eminente no cenário, já sabia que sua capacidade de jogo. E eu me lembro que você começou fazendo uma Shockland, um Curd Ape,
depois no turno seguinte você atacou e você tinha 2 cartas na mão, você fez outro terreno e aquele, acho que é Scab Clan, algo Mauler, uma coisa assim, que é uma criatura 2 manas, 1/1, atropelar, que tem Bloodthirst. E aí você acabou ganhando esse jogo contra o seu oponente, mesmo tendo ligado a 3 na play. E eu vejo muitos jogadores, assim, que eu inclusive, que conforme bate uma onda de azar, assim, você começa a ligar 5 e começa a dar aquela sensação de que não vai dar, a pessoa acaba meio que desistindo do jogo. E você não, você mesmo com tudo adverso, o cara comprando tudo que ele precisa, ou você muito parado, às vezes tá com deck de controle, para no terceiro land, porque não comprou nenhum e você continua jogando. O que você tem a dizer, assim, pro nosso público, os jogadores que se deixam afetar por esse tipo de acontecimento, que assim é raro, mas acontece, e como você faz pra superar isso, pra não deixar isso te afetar tanto? Eu realmente não lembro dessa partida, mas acredito em você. Olha, eu penso assim, o jogo tá ruim pra mim, eu perdi meu terceiro land drop, mas eu não sei o quão ruim tá pro meu oponente também. Ele pode ter só terreno na mão, ou se ele tiver as melhores cartas, ele vai me ganhar e ponto final, mas eu prefiro não desistir e ver o que vai acontecer do que simplesmente, perdi, me liguei pra 4, acabou. Por exemplo, eu me liguei pra 4 e já ganhei jogos me ligado a 4 no T2 antigo, no GW. Meu oponente acabou zicando ou fludando e eu acabei ganhando o jogo bem fácil. Fiz um GD1 na 4 e acabou o jogo. Então eu prefiro ver o que vai acontecer primeiro pra depois tomar a decisão. Realmente, perdi. Senão, dá pra ganhar. Eu nunca desisto dos jogos. Eu sempre acredito que dá pra ganhar. Thiago, você falou há pouco sobre o PT que você fez top 8 aí. Qual foi a sensação que você teve quando você fez o top 8? Porque quando o jogador faz o top 8, ainda mais você vinha de um PTQ, meio que você já sabia que você tinha alcançado seu objetivo ali, que era tentar se manter no circuito o mais... por mais tempo possível, né? O top 8 já te garantia bastante coisa ali. Então qual que é a sensação que você teve aí? Olha, indo pra esse PT, honestamente, eu realmente achava que ia mal, como sempre. E eu queria dar uma folga pro jogo, tipo, ficar um pouco parado, tentar ver umas coisas pra minha vida, fora que eu simplesmente só jogava Magic e não tava dando resultado. Aí eu falei, esse vai ser meu último torneio. Eu tinha o Pro Tour e a World Magic Cup, que eu tinha ganhado um WMCQ na época, e falei, mas depois disso eu vou dar um tempo, porque não tá dando certo e não é isso que eu quero pro meu futuro. Aí eu lembro que naquele Pro Tour eu acabei abrindo 6-0 e perdendo as 2 últimas. Aí eu falei, obviamente eu fui mal no segundo dia e vai tudo voltar ao normal. Mas eu acabei fazendo 3-0 no draft de novo, fechando 6-0, e consegui fazer o top 8. Na hora eu fiquei, sei lá, não acredito o que tá acontecendo, fiquei muito feliz, até chorei, mas simplesmente é uma alegria que não tem explicação. E sobre os decks que você joga, esses torneios importantes, você tem alguma preferência por arquétipo ou você prefere o deck que ganha mesmo? Eu não ligo, eu já joguei de agro, de mid-range, de contra, não me... A única coisa que eu não gosto muito é combo, mas se o combo for o melhor deck, eu vou jogar de combo. Você falou do World Magic Cup, que você acabou jogando, o time era você, o Vili, o Matheus e o Gabriel, certo? Isso. Vocês acabaram sendo o melhor time, a melhor seleção do Brasil durante toda a existência do World Magic Cup. Conta um pouco mais como foi esse torneio. Eu lembro que a preparação não foi grande coisa. O Vili falou, eu vou jogar com esse deck e você tenta montar 2 decks, porque esse deck aqui é muito bom e eu acho que eu vou conseguir bastante resultado. Que era o Sidious e o Ip, né? O que acabou obrigando eu não jogar de Abzan, que era impossível montar os 2 decks. Então eu acabei montando um RG Agro, que não era muito bom, mas como você só pode montar 3 decks e não pode usar as mesmas cartas, é meio difícil enxergar decks bons. E no outro deck a gente pegou uma lista do Sam Black, que ele tinha jogado o Mundial. É que na época o Mundial era um dia antes da Copa do Mundo, né? Certo. Então a gente viu, esse RW parece ser legal e não usa carta de nenhum deck. A única coisa que a gente fez foi dividir os Lightning Strikes e simplesmente montou. Eu usei 2 e o Matheus usou 2 e foi com ele. Eu achava que o meu RG era bom, eu achava que o Sidious do Vini era bom pro torneio, e o outro deck a gente não tinha e acabou sendo esse. Senão seria um Jeskai combo, que também não era muito bom. E o torneio correu tudo bem? Você tem algum momento memorável? Eu acho que vocês tiveram que ganhar a última partida pra ir pro top 8, foi isso? Isso, a gente abriu 4-0, que já garantiu o segundo dia pra gente.
mas a gente perdeu e empatou a última, passando... É que o torneio é bem diferente, né? Tem chaves, essas coisas. A gente passou com uma chave de baixo, então a gente tinha que fazer 2-1 pra sair da chave e entrar pro top 16. Aí a gente abriu 0-1 e a gente acabou ganhando as duas últimas, que ganhamos a última de Portugal, que era meio que nossos amigos do torneio só. Foi bem chato. E depois, no top 16, que era o T2, a gente abriu 0-1 igual e teria que ganhar as duas últimas pra passar pro top 8. Eu lembro que a gente jogou, agora eu não lembro o país, mas contra o time do Robin Dollar, que é um jogador europeu. Acho que é Eslovênia. De cabeça eu não lembro o país. E eu lembro que eu comecei 1-0 e no jogo 2 ele me ligou a 4, então foi muito fácil a minha partida. E o Village já tava 1-0 e o Matheus já tava 1-0. Então foi um sentimento, nossa, a gente realmente vai fazer top 8 depois de quase não abrir 0-1 nas duas chaves. E o Village acabou ganhando, então a gente passou pro top 8, que a gente perdeu pra Inglaterra, mas foi um ótimo resultado, eu acho. Foi excelente. Você tem a recordação, assim, não a partida mais difícil, mas a partida mais importante que você ganhou em Pro Tours, ou a que te traria maior resultado, né? A mais importante. Foi a que me garantiu o top 8 no Havaí. Eu tava jogando de Abzan, meu oponente tava com um Naya, Planinauta, Dragões, eu não lembro muito bem, a Shenagos, Stormy Breath Dragon, Elspeth, essas cartas. Eu lembro que eu fiz um Fleeceman Lion, dei um monstro nele, consegui resolver uma cólera e acabei ganhando o jogo só com o leão depois. Simplesmente essa partida é tipo meio especial pra mim. Falando de um tema mais delicado, assim, dá pra perceber que o Magic é muito importante na sua vida, até porque você começou muito novo e hoje você é um dos grandes nomes do Brasil, você tem vaga pra todo tipo de grande torneio. E você teve um período que você ficou suspenso, né? Teve um problema com isso. Isso te afetou de alguma forma? Te fez ver o jogo de alguma forma diferente? O que você tem a dizer a respeito disso, assim? Olha, não mudou nada, eu simplesmente fiquei triste, que eu fiquei 18 meses parado. O que aconteceu foi, eu tava jogando PTQ, eu tava 4-2, 3-2, eu já tava eliminado. Aí chegou um amigo meu na época, que ele falou assim, nossa, todo mundo rouba nesse jogo, você tem que roubar também, não sei o que. Aí eu falei, mas como assim? Na época eu acho que eu tinha 16, 17 anos também. Como assim tem que roubar? Não entendia. Aí ele falou, não, pega essas cartas e coloca no seu deck, você vai ganhar todas agora. Eu falei, tá bom. Eu fui lá e fiz o que ele falou. Aí eu acabei tomando um deck check e fui desqualificado do torneio, ficando 18 meses parado. Mas nesses 18 meses eu não parei de jogar, eu só ficava triste que eu não podia jogar os torneios. Eu lembro que eu fiquei triste que teve um GP no Brasil, que na época acho que não era muito normal. Em São Paulo ainda, e eu acabei não jogando. Mas tirando isso, eu sempre treinei e jogava pré-release no Magic Online, T2 toda hora, e nunca desanimei, assim, de simplesmente parar de jogar. E qual foi o primeiro torneio que você jogou depois de sair da suspensão? Você se recorda? Eu lembro que foi um PTQ em Brasília, selado, na época do Pack-Hat, que era retorno de Ravnica. Eu acabei perdendo a final, porque eu fiquei bem, meu Deus. Aí depois eu fui jogar um PTQ em Porto Alegre, eu não fui bem. E depois eu joguei o PTQ em São José dos Campos, que eu perdi no top 4. Aí eu falei, nossa, que droga, né? Fiquei um tempo sem jogar e agora só perco, chego perto, bato na trave, mas... Aí eu voltei em 2012 a jogar, outubro de 2012, setembro, não lembro. Eu demorei tanto pra ganhar um PTQ. Foi em julho de 2014 que eu acabei ganhando o PTQ pro Havaí. Então foram 2 anos quase. Lembrando que perder a final pra você foi uma decepção, mas pra maioria dos jogadores é o maior objetivo que eles podem conseguir, né? Que é uma coisa grandiosa. O jogo ele não recompensa muito, né? Você tem que ser o primeiro. Não... Sim, eu lembro que eu acho que eu perdi umas 6 finais e uns 4 top 4s na época. Eu falei, meu Deus. A primeira final você fica feliz. A segunda você fala, podia ser melhor. Depois é só, de novo. Você só pensa que vai perder todas as finais. Né? Exatamente. Fugindo um pouco do match, falando mais sobre a sua vida pessoal. Você acabou mencionando que você não... na época que você estava se desanimando um pouco com o jogo, você não só jogava match e não estava dando resultado. Hoje, você tem alguma mudança de planos na sua vida? Você tá jogando bastante Magic, tá dando resultados, mas você tem algum outro planejamento pra sua vida? Olha, sinceramente, eu adoraria entrar numa faculdade, mas eu ainda não sei um jeito que dá pra alinhar as duas coisas. Porque normalmente eu fico, se for parar pra somar os dias, 4, 5 meses fora do Brasil e 7 meses. O PV, que é um amigo meu
todo mundo conhece. Ele conseguiu alinhar as coisas, mas eu ainda não sei como ele fez direito. Mas, tirando isso, eu não tenho muito planejamento. O que eu queria mesmo era só entrar na faculdade. Você tem um irmão, o Dante, que também jogava bastante. Ele desistiu de jogar Magic do nada? Que foi que aconteceu com ele? Ele jogou o primeiro Pro Tour dele, primeiro e último, que foi o San Juan, que ele foi comigo. Que o PV ganhou, diga-se de passagem. Aí ele acabou entrando na faculdade no ano seguinte. Então ele falou, vou dar um tempo. E começou a trabalhar hoje em dia. Então ele não tem mais tempo pra jogar Magic. Ele ainda fala que adoraria voltar, mas mesmo assim ele não consegue encontrar tempo. Você se imagina jogando Magic, participando do circuito profissional daqui, por exemplo, a uns 5 anos, 10 anos? O que você pensa sobre isso? Olha, eu espero manter meu level, ou ao mínimo ser Gold, pros próximos anos. Porque Magic pra mim é o meu trabalho hoje em dia, né? É minha fonte de renda e tudo. Caso eu não consiga, eu certamente vou tentar fazer outras coisas. Você falou que o Magic é seu trabalho. Você joga bastante mall, né? Você já jogou muito mais, você já foi grinder de mall, jogava X horas por dia. Você também conseguia manter o mall como fonte de renda? Eu conseguia, na época que eu jogava 4 deles por dia, normalmente jogava em... Não, acho que era mais, 8 deles por dia. Eu conseguia tirar numa faixa de 2, 3 mil reais por mês. Tinha mês que era 1.000, mas normalmente eu chegava aos 2.000 e os melhores meses eram 3.000. O que é uma renda relativamente boa. Então eu conseguia me manter com o dinheiro do mall só. A gente vê o Magic ele não é exatamente um e-sport, mas jogar mall pode ser considerado e ele se comporta da mesma forma, né? No sentido de você praticar para ser melhor. E a gente vê em outros esportes, assim, por exemplo, Hearthstone, que é um jogo similar, gente cobrando pra fazer o coach, né, pra ensinar as pessoas a jogarem, a melhorarem o jogo delas. A gente vê outros jogadores que acabam se afiliando a alguns sites, escrevendo artigos. Você já pensou em fazer alguma coisa dessas, assim, pra tirar mais do seu conhecimento, da sua habilidade no jogo e tentar de alguma forma monetizar isso? Teve uma época que eu comecei a fazer um artigo pra um site gringo, mas eu acabei não gostando, não achava que eu era bom em fazer artigo, não tinha muito o que passar. E já me perguntaram sobre coach, mas eu também não sei por onde começar e acabei meio que recusando as ofertas que eu tive. Eu acredito que se eu achasse que eu fosse bom fazendo artigo ou dando coach, eu faria, mas é uma coisa que... Artigo eu acho que eu tenho certeza que eu não sou muito bom. E o coach eu tenho que ver ainda. De repente fazer podcasts, né? Quem sabe? Pode ser, né? Que dica você daria para um jogador que tá tentando, que tá jogando, né, o frequente, como eu, nos PPTQs, tentando sempre ir pro Pro Tour, pro primeiro, e aqui eu ainda não consegui para nenhum, né, passei perto no top 8 do RPTQ. Que dica você daria para esse jogador que tá tentando ele conseguir? O que ele precisa fazer para conseguir ir pro Pro Tour? É bem simples, assim. Você meio que já chegou perto, então é só não desanimar, continuar jogando, que uma hora você vai acabar jogando, é meio inevitável. A não ser que você for muito ruim. Mas é só ficar tentando, que uma hora vai chegar. No meu caso mesmo, eu perdi acho que 6 finais e nunca parei de jogar até conseguir ganhar um torneio. Você acha que depois de ganhar a primeira vez, assim, meio que sai um peso e fica mais fácil de ganhar as próximas? Não foi minha primeira vez, mas com certeza no caso sim. Porque você se sente, nossa, eu realmente consegui fazer isso, então eu vou conseguir fazer de novo, né? Mas a primeira vez é sempre a mais difícil, assim. Sobre a pressão no primeiro Pro Tour né, que você jogou, que eu converso bastante com o Andrecas e com o Thales, e eles falam que a pressão que eles sentiram, eles jogaram só um Pro Tour cada um, foi uma coisa assim muito grande, eles cometeram erros que eles não cometiam normalmente. Como foi pra você? Olha, eu era bem novo, eu tinha 14 anos, eu realmente, pra mim era mais uma diversão do que qualquer coisa. Eu não levei muito a sério também, acabei indo mal, mas não senti pressão, porque pra mim era só mais um torneio. Se eu fosse bem, tudo bem, se eu fosse mal, tudo bem. Mas eu entendo pessoas sentirem pressão no primeiro Pro Tour, mas eu acho errado. As pessoas têm que olhar como é só um torneio e se eu for bem, perfeito. Se eu for mal, a vida que segue, eu tento me classificar de novo. Como que foi fazer uma viagem dessas com 14 anos apenas pra jogar Magic? Porque já é esquisito, assim, pra uma pessoa de 20 anos pensar, pô, vou viajar pra jogar um jogo. E ainda, não sei, você ainda era uma criança, né? Como foi isso? Com seus pais, Eu lembro que o meu pai não queria que eu fosse na época, mas eu pedi pra minha mãe, meu pai não morava junto comigo, então
Minha mãe meio que planejou tudo. Ela me apoiou. Sempre me apoiou no Magic, no caso. Mas minha viagem, eu não falava nada de inglês, o que já era uma coisa bem ruim. Mas eu sempre ficava com os amigos brasileiros, no caso, que falam inglês. Então, eles que ajudam você normalmente na sua primeira viagem. Eu não aconselharia você ganhar a vaga pro Pro Tour e ir sozinho, sem ninguém. Teve o caso do menino que ganhou a vaga no Pro Tour e foi sozinho. Ele acabou não indo muito bem no torneio, ele chegou na quinta do Pro Tour e foi embora a segunda. Então, eu não aconselho fazer isso. Pra fechar aqui a nossa entrevista, vou falar algumas perguntas rápidas, assim. Você joga outros jogos? Eu jogo League of Legends, mas eu sou bem ruim. Música, que tipo de música que você gosta? Eu gosto de pop, normalmente eu escuto ou Taylor Swift ou Selena Gomez. Taylor Swift é bom, hein? Eu gosto bastante. Pior que ele gosta mesmo. Eu gosto, não estou zoando. Comida, o que você gosta? Eu gosto bastante de pizza ou hambúrguer, essas comidas fáceis de fazer, comprar, meio fast food mesmo. Qual o jogador que foi sua inspiração? O PV, sempre. Quem que é um grande amigo seu do Magic? O meu melhor amigo do Magic é o Juliano, ele é do Rio, ele já jogou, sei lá, uns 5, 6 Pro Tours. Eu acho que ele é bom no circuito aqui do Brasil, mas ainda não se destacou lá fora, então... Melhor cor? No Magic? Sim. Azul. Esperto. Era um teste isso. Qual o melhor deck construído que você já jogou? Acho que eu gostava bastante do Revelar, que eu joguei em 2008, no meu primeiro GP. Mas eu não posso tirar o mérito do Abzan, que foi o deck que me colocou no tapete do Pro Tour, então... Tem um carinho especial. Siege Raina, né? O pior deck que você jogou? Olha, de cabeça assim eu diria que foi os zumbis que eu joguei no Pro Tour. Mas se eu for parar pra pensar, eu já joguei com decks piores também. Muito obrigado, Thiago, pela entrevista. A gente ainda vai fazer alguns comentários e vamos pedir a participação de você em alguns tópicos. E agora vamos ao... O Diário de Vencer, com as notícias da semana. Bem, nessa semana nós tivemos 2 GPs pós-Pro Tour. Tivemos o GP Portland e o GP Rimini. Ambos os GPs foram Standard e tivemos um resultado que não sei se foi muito inesperado. Nós tivemos um predomínio dos Bunch Company. Então, combinando o resultado dos 2 GPs, tivemos 9 Bunch Company nos top 8 e, combinando com o resultado dos top 32, foram 25 de 64. Então, o deck que era o deck a ser batido no Pro Tour, ele não conseguiu exatamente ser batido no Pro Tour, visto que 2 cópias de Bunch Company fizeram top 8, e ele ainda voltou aparentemente mais forte do que ele estava no ambiente predominante. Caio, você esperava que o Bunch Company fosse voltar com esse predomínio todo? Eu esperava que o deck continuasse sendo um deck bom, só que eu não esperava 6 cópias no top 8 de um GP, assim, um domínio tão grande dessa forma. Eu esperava que fosse um deck equilibrado no metagame. Parece que o B-Zombies não era um deck ruim, né? Só foi no torneio errado com ele. Porque tem muitas cópias desse predomínio. Isso é normal? É esperado? Ô Thiago, o que você acha do Bunch Company? Ele é tão dominante assim que vale a pena todo mundo jogar com deck? O que você acha? Esses números são bastante anormais. Acredito eu, não tenho certeza, que ele foi o deck mais jogado, com certeza. E é normal, pelo menos 1 ou 2 fazer top 8. Mas 6 eu achei um número bem bizarro. Acho que o deck é bem bom, mas tem suas falhas, como qualquer outro deck. Eu simplesmente não gosto muito do Bunch Company. É opção pessoal mesmo. Eu não gosto da carta Collected Company. Então, eu não aconselharia jogar com ele. Somos 2. Se eu castasse uma Collected Company, não ia vir nenhuma criatura. Não ia achar, ia olhar 6 cartas, ia ser 6 land, terreno, qualquer mágica, mas não ia vir nenhuma criatura, certeza. Digamos que eu já perdi vários jogos importantes fazendo o
Collected Company que precisava vir uma criatura e não veio nenhuma. Eu Eu entendo a frustração. Já fiz também, mas acho que é porque eu jogo tanto com Bunch Company que uma hora tem que vir nenhuma criatura. Não, eu prefiro jogar com o certo do que com o duvidoso. Jogar no escuro não é muito a minha, não. O que você, Thiago, achou da versão do Paul Ritzel, que é o Bunch Company, sem nenhuma outra mágica além de Collected Company? Imagino que seja pra ganhar uma vantagem contra os decks de Enraku parecido. Ele usa um comando de Jujutai também, né? Que é pra meio que anular o Enraku, mas tirando isso, eu acho que é pra nunca falhar a Company. Que na maioria das vezes você perde quando falha a Company. Eu achei a lista dele boa, eu gostei do 5-6 no side também. Uhum. Acho que é o mais perto do que dá pra melhorar no Bunch Company é tentar diminuir o número de mágicas e aumentar os alvos, que são criaturas 3 ou menos do custo de mana. Legal, Paul Ritzel fez top 8 no GP Portland. Quem foi campeão do GP Portland foi Robert Santana com o Jund Delirium. Jund Delirium que foi jogado pelo Team Eureka, o time de maior expressão da Europa no Pro Tour. Joel Larson foi o melhor jogador de Jund Delirium, ele fez top 16 no Pro Tour. Thiago, o que você acha do Jund Delirium do Team Eureka e que o Robert Santana acabou levando o caneco no GP Portland? Eu nunca joguei com o deck, mas eu cheguei a ver a lista e realmente eu gostei do que o deck faz. Eu realmente gosto do Eldrazi preto, acho que ele é bom nos mirrors de Enraku da vida. E Retorno de Kozilek é a carta que faz ganhar do Bunch Company. Então, eu acho que desses decks de Enraku seria onde eu começaria a jogar. Talvez esse, talvez o BG. São, acho que, os dois melhores, na minha opinião. Eu gosto bastante da lista dele, de Jund Delirium. Acho que dos decks de Delirium Emerge do Pro Tour que foram jogados, a versão com preto, o que diferencia é a criatura preta lá, que olha a mão do oponente e remove um custo 4 e um custo 3. 3 ou menos e 4 ou mais, né? E o Elder Deep Fiend. O que diferencia o Temur pro Jund é isso. Eu acho que a versão Jund tem muito mais potencial, uma vez que você vai castar a criatura e você vai praticamente remover 2 cartas da mão do seu oponente e saber em volta do que jogar contra. Eu acho que ele acaba sendo mais forte do que a versão Temur. Já no GP Rimini, foi Arne Hussenbeck com o Bunch Company que acabou levando o caneco num top 8 com 6 Bunch Company e com 2 cópias do R Fevered Visions, que foi o deck que o Rorix acabou montando pro Pro Tour e acabou fazendo 9-1. É um deck que está se consolidando no formato, aparentemente, não foi uma surpresa ou algo pontual. Perfect Storm, né? Exatamente. E é um deck que vem surpreendendo bastante. Esse final de semana eu acabei indo treinar com o pessoal e nos treinos o R vem se destacado bastante. Ele tem um match muito bom contra essas partidas de mid-range que são um pouco mais lentas e que não tem uma resposta pronta para Fevered Visions. Eu joguei no final de semana um GPT na Let's com o R Burn, né? Ele é mais um R Burn. E eu gostei bastante do deck, mas eu acho que o deck tem uma dependência, uma supra dependência de Ferveret Visions. Os matches que você faz a Ferveret Visions, você fica muito na frente. Os matches que você não faz acabam sendo bem apertados ou você acaba perdendo por ter que gastar alguns dos seus removals em criaturas e você não conseguir finalizar o seu oponente. Então acho que o deck ele ainda tem uma dependência de Ferveret Visions, mas ele tem um match muito bom contra os decks de Emerge, Delirium, BW Control. Ele sofre um pouco para Bunch Company. A presença de comando de Dromoka deve atrapalhar bastante uma estratégia focada no encantamento, né? Como o Ferveret Visions. Não só isso, como também o comando de Dromoka tem um modo que previne o dano. Então acho que ele tem um match um pouquinho mais difícil contra o Bunch Company. Você, Thiago, você que participou do processo, você sabe os resultados que o Rorix teve contra o Bunch Company para ele, porque se todo mundo esperava que o Bunch Company fosse o deck mais jogado, fica a surpresa de ele ter apostado nesse deck, sendo que tem uma carta que praticamente tem várias opções contra o deck, que é o comando de Dromoka. Na realidade, eu que joguei contra o Rorix, eu tava pilotando o Bunch Company e ele tava pilotando o deck dele, e na maioria das vezes era 50-50 sempre. Eu ganhava 5, ele ganhava 5. E ele falou, não quero jogar de Bunch,
e vou jogar com o meu deck e é por isso que ele escolheu o deck dele. Mas se ele soubesse que teria deck Shinkaku, com certeza ele teria escolhido o deck dele sem pensar. Sem querer, fugindo um pouco do deck da semana e voltando pra entrevista, você acha que a escolha do deck é mais importante ou menos importante que a habilidade do jogador? Olha, eu acho que é mais importante, porque o jogador ele pode jogar muito bem e ter um deck muito ruim pro ambiente. Por exemplo, o Sun Black, ele é muito bom. Ele acabou jogando de UB Zombies também e não teve um resultado muito bom. A lista de UB Zombies do Sun Black era um pouco diferente da de vocês, né? E pelo que eu vi, parecia um pouco pior. Ele usava o feitiço que fazia 2 fichas 2/2, que a gente nem cogitou. E usava o feitiço uma preta e XX, que parece ser bom, mas eu acho que a lista dele é um pouquinho pior. Um pouco conhecido por usar cartas estranhas nos decks deles, né? Era uma estratégia mais voltada pro Madness, né? Os zombies dele. Sim, a gente acha 4 cartas com Madness. O grande inventor do Mardu, o Goblin Bombardment no Legacy. Esse é o Sun Black. Pra fechar aqui a parte dos GPs, mais uma surpresa que nós tivemos, Chris Botelho com o Grixis Cat Pact, que é um deck baseado no Demonic Pact, que é um encantamento que tem 4 modos, dentre eles o modo que você perde o jogo, se ele for escolhido na manutenção, só que os outros 3 modos são modos que o colocam muito à frente do seu oponente. E, para evitar que você perca o jogo para o 4º modo, já que cada um deles precisa ser selecionado na sua manutenção, você tem a carta Harmless Offering, que você escolhe uma permanente alvo e doa para o seu oponente. Relembrando o famoso Trix, né? O deck de 2001. Isso mesmo? Não me recordo o ano, mas o Illusions Donate e o Hector Trix são decks muito famosos na época. O que me surpreendeu desse deck, enquanto eu assistia ao coverage do GP, é que a maioria dos jogadores esperava que o piloto, né, o Chris no caso, ele fosse fazer a doação do pacto quando ele já estivesse no último modo. E provavelmente a maioria dos jogadores estavam jogando esperando que tivesse um turno a mais. Mas o Chris, provavelmente antecipando isso, ele usava o Harmless Offering quando ele já tinha usado apenas 2 modos. Então ele passava normalmente. O primeiro modo ele causava 4 pontos de dano num alvo e ganhava 4 pontos de vida. O segundo modo ele comprava 2 cartas. E antes de usar o terceiro modo, que era o modo de descartar 2 cartas, ele já fazia o Donate, né? Ele já fazia o Harmless Offering na carta para passar o encantamento pro oponente. E muitos dos jogos, eu vi acho que uns 3 jogos que o oponente simplesmente recolhia porque não tinha opção. O que vocês acham desse deck? Se ele foi um metacall, se ele é um deck que vai se consolidar no ambiente? Se vocês viram alguma coisa, vocês repararam nesse padrão que eu mencionei agora? Sim, eu vi ele fazendo essa jogada algumas vezes e eu acredito que a maioria, quando ele fez essa jogada, a resposta do oponente era um descarte, né? Era comprar um Duris ou um Transgress the Mind e tirar o Donate da mão do deck do Cat Pact. Então ele fazendo isso, ele já prevenia o oponente de comprar a única resposta que ele tinha, então logo ele já recolhia, porque a única resposta que ele tinha era um descarte que já não fazia nenhum efeito. Esse deck, o grande problema que eu vejo é que ele não é baseado numa sinergia, né? Ele usa uma carta, é um combo na realidade, porque uma das cartas é inútil sem a outra peça. Sim, exatamente. E isso é algo que não me agrada, assim, não sei. Ele tem umas outras ferramentas de controle, como bastante remoção contra os decks de criaturas, principalmente o Bunch Company. Pós-side, ele não tem aparentemente um plano B, apesar de ele usar um Dragon Lord Silungar principalmente para roubar Planeswalkers que podem acabar saindo fora de controle. Mas aparentemente o deck é bem focado nesse combo do Demonic Pact. Basicamente eu jogaria disso, o que é um sinal que ele deve ser ruim. Mas... Eu acho que o deck tá bem mal posicionado, ainda mais com o Enraku no ambiente. Eu acho que é inviável jogar com o deck. É uma interação um pouco engraçada. O Enraku entrando em jogo, você controlando o turno do oponente, você tem um Demonic Pact e ele, olha só, acho que casualmente eu vou escolher que você perca o jogo. Os decks que não tem Enraku tem comando de Dromoka, então acho que tem muita... Tem Spell Queller, então você pode acabar perdendo o jogo sem conseguir fazer o donate pro seu oponente. Então, lampejo de sorte, vocês consideram? Eu acredito que o deck... Ele pode até ser jogado, aparecer fazer alguns resultados pra frente, mas ele é um deck muito melhor quando você não sabe contra o que você está jogando, né?
Eu acho que é um deck de ocasião, de surpresa. Provavelmente o pessoal não sabia muito como jogar em volta das cartas, não sabia nem as cartas que iam no deck, então acabou pegando de surpresa. Uma vez que você sabe a decklist, mais ou menos como que é a mecânica do deck, já passa a não funcionar muito bem. Falando agora do aberto da SCG, que ocorreu em Syracuse. Esse aberto foi Modern. Nós tivemos como campeão Ross Marion, um dos grinders da Star City Games. Ele acabou jogando de Dread, juntamente com outros grinders da Star City, como Tom Ross. O Dread, um pouco diferente das listas que estavam aparecendo, é um Dread que não só se baseia no Prized Amalgam e na interação com Narco Ameba e Bloodghast, mas ele também tem um plano B com um Gargadonte maior, que é uma criatura que tem Suspender, que você paga, que você suspende com uma mana vermelha e você pode sacrificar um artefato, uma criatura ou um terreno para tirar um marcador de Suspender, que são 10 marcadores quando ele entra. E ele tem uma interação interessante com a Ponte das Profundezas, que é a carta que coloca zumbis quando uma criatura sua vai do cemitério vinda do jogo. Então você acaba tendo essa questão de poder sacrificar os seus bichos que são imortais, como o Amálgama e o Bloodghast, para não só acelerar a entrada do 9/7, como para colocar os zumbis em jogo. Eu, particularmente, eu joguei com essa versão no PPTQ que teve no mesmo final de semana da CLM. Foi um PPTQ de mais de 100 pessoas, eu acabei fazendo 5-2 e fechei em 13º colocado. Eu acabei gostando bastante do deck, principalmente porque ele é bastante explosivo, ele tem a velocidade necessária para correr contra os decks de combo, e ainda assim ele tem bastante resiliência contra os decks de bastante remoção, como o Jund, como o Nahiri, e tem uma resposta boa pro Anger of the Gods, que uma vez que removeria todas as criaturas do cemitério, você tem a opção de buscar o Gargadonte para anular esse efeito. Eu não sei exatamente se eu gosto muito dessa lista com Gargadonte. A outra lista me parece ser um pouco mais explosiva, mais focada no Dread, né? Na verdade, não é um deck que eu jogaria. Eu vi bastante gente jogando com o deck em PTQ, mas não é um deck que me agrada, não. Eu, por outro lado, eu gosto bastante dessa lista. Assim, eu acho que era um deck que eu gostava da força, mas era muito linear. E a partir do momento que você tem um ângulo novo, tudo bem que você tem o problema de não fazer mais tão bem aquilo que você fazia antes, mas você passa a ter uma nova forma, né, de atacar. Eu vou ser forçado de novo, fugir do nosso tema. Saporito, o que você tem a dizer sobre o formato Modern em geral? Porque a gente vê muitos artigos das pessoas reclamando. O Dread é um exemplo disso, né? Ele é um deck que ele sofre muito, o cara faz uma leyline e você já praticamente não tem mais jogo. E muitas pessoas, muitos jogadores profissionais, inclusive, reclamam do problema das estratégias serem muito lineares, das respostas serem muito eficazes, e você ser obrigado a escolher o que você quer responder. O que você acha do formato do Modern nesse aspecto? Você acha que isso é verdade? Como você acha que isso poderia ser corrigido? Primeiramente eu vou falar um pouquinho do Dread, que eu acho que é um deck bem fraco. É bem fácil de combater ele, é só você colocar o seu sideboard que você quer ganhar de Dread, você vai acabar ganhando do Dread. No sábado mesmo, no dia do Open da Star City, eu joguei o Mox, que é um torneio normal, que normalmente tem 30 Platinums e 30 não Platinums. Esse deu 75 pessoas. Eu acabei ganhando de 2 Dreads, jogando de Tritão. Eu tinha a Relic of Progenitors e simplesmente o jogo acabava. Não tinha como ele fugir. Sobre o Modern, eu acho que é um formato bem ruim, porque, por exemplo, o exemplo do Dread, se eu não compro minha Relic of Progenitors, provavelmente eu vou perder o jogo. Se eu compro, eu vou ganhar o jogo. Contra o Affinity, se eu compro meu Stone Silence, eu vou ganhar o jogo, senão eu vou perder o jogo. E eu não acho que é saudável pro Magic ter um formato assim. Que o jogo 1 possivelmente eu vou perder, o jogo 2 e 3 eu vou ganhar se eu comprar a carta certa, e senão eu vou perder igual. Você tem alguma sugestão, assim? O que você acha que poderia consertar o formato? Olha, ele parar de existir, na minha opinião. Eu realmente odeio o Modern. Mas eu fiquei feliz que já tiraram do Pro Tour, então agora só vai ter GP, PPTQs, talvez RPTQs. Mas do Pro Tour eles conseguiram tirar o Modern, eles viram que não era saudável, que no último Pro Tour Modern teve 6 Eldrazias no top 8, então... Um dedinho seu, né, inclusive. Mas eu não sou a favor do Modern. Além do Ross Marion e do Tom Ross jogando de Dread, nós tivemos um RG Escape Shift,
3 Jundis, um Infect e um W Control. Então é um metagame bem típico do Modern, com a sua quantidade de Jundis, uns 2 combos pra dar uma arredondada e um deck mais ou menos um Tier 2 do formato. No mall nós tivemos um PTQ selado que aconteceu durante o domingo e nós tivemos o lixo Eduardo Vieira, um grande jogador brasileiro, também bastante famoso aí tentando se consolidar no circuito profissional, sendo campeão do PTQ. O lixo acabou ganhando o PTQ no mall selado, eu vi o draft dele, achei bem legal. E não sei se vocês comentaram no outro episódio, mas o Túlio acabou ganhando o PTQ na semana passada. E eu acho bem legal que os brasileiros se dão bem no PTQ no Magic Online. Tanto que o Matheus de Brasília já ganhou 2 na temporada passada. O Juliano mesmo ganhou 2 na temporada passada, todos selados, todos brasileiros. Então, se você é brasileiro, eu aconselho você começar a pelo menos jogar os PTQs no mall e os PTQs no mall também. Legal, temos bastante destaque aí dos jogadores brasileiros no Magic Online. É uma grande oportunidade, principalmente para quem mora fora do polo de São Paulo, que é onde tem menos campeonatos. Então é uma boa oportunidade para quem quer entrar no circuito profissional. Eu acabei jogando o PTQ ontem no mall também, e eu não fui jogar o PPTQ na Let's, né? Pensei, tava com nenhuma expectativa para esse PTQ selado, até porque não tinha jogado nenhum campeonato selado de Eldritch Moon. E acabei perdendo a Winning pro top 8, eu fiz 7-2 e eu fiquei bem surpreso assim, com o resultado. Então realmente acho que vale a pena jogar os PTQs no mall. E o Saporito falou, né, dos resultados brasileiros, mas historicamente os tops do mall assim, sempre são brasileiros, né? Teve já o Batutinha, teve o Megafone na sua época, né? E todos sempre aparecendo muito, né? Como os top grinders dos dailies e... Sim, na época que eu gritava bastante, tinha o Batutinha e o Horix, o Megafone no caso, que também o trabalho deles na época era ficar gritando, jogando, e eles sempre tinham resultados. O Horix, especificamente por jogar com decks mais agressivos, tipo, na época do Black Red Vampires, foi o Horix que fez o deck. O Batutinha mesmo, ele só ficava jogando, ele não era muito de criar decks, mas no mall sempre os brasileiros tendem a ir bem, não sei se é coincidência ou não. O Túlio, que ganhou o PTQ semana passada, também ele tá participando do campeonato que é a Leaderboard, né? Fala um pouco da Leaderboard, como funciona pra gente. O Mox Leaderboard, no caso, ele tem acho que 11 mocks que qualquer pessoa pode jogar no ano e 4 mocks que só quem faz top 8 nos outros mocks ou Platinum ganha vaga. E no caso, o top 6 da Mox Leaderboard ganha vaga pro Mox presencial, que é em Seattle, nos Estados Unidos, ou os finalistas da Mox, que tem de 4 vezes por ano, também ganha vaga. É um torneio bem legal de jogar, eu nunca joguei, mas nesse ano eu tô com chances, que se eu não me engano, eu tô em 6º lugar na Leaderboard, tô empatado. Então se fosse hoje, possivelmente eu jogaria o Mox. E o Mox é um torneio que eu acho que a galera não dá muita bola, o Mox presencial lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que é um torneio bem legal. O campeão, por exemplo, desse ano, ele virou Platinum só de ganhar o torneio. E se eu não me engano, ele ganhou $50 mil, que é um valor excelente. Então acho que vale a pena começar a jogar os mocks pequenos, que é o de 35 QPs para entrar, para tentar ganhar vaga para o playoff. Porque se você ganhar o playoff, você ganha, acho que perto de 4 ou 5 mil tickets, ganha vaga para o Pro Tour igual e acaba ganhando a vaga para o Mox. Então você ganha muita coisa por ganhar um torneio. O torneio é realmente difícil, ele tem 40 Platinums, eu não sei quantos Platinums tem, mas todos os Platinums jogam normalmente, e é um torneio de 80 pessoas, então você vai ver que metade são Platinum. Então é um torneio bem puxado, mas vale a pena você tentar jogar ele. Seria como se fosse um Pro Tour aí um pouco menor, né? É, mais ou menos um Pro Tourzinho. Falando agora dos campeonatos regionais, nós tivemos em São Paulo 2 GP Travel. Um GP Travel que deu passagem para Dallas, GP Travel esse que aconteceu na Deck Store, loja de São Bernardo, foi no formato Modern, e o campeão foi Luiz Mussa. Então Luiz Mussa jogou de Elfos e vai jogar o GP Dallas, que também é no formato Modern. Já na Let's Collect, nós tivemos o GP Travel Santiago, que dará passagem para o GP Santiago, que é em breve, daqui a 2 meses. Foi no formato Standard e ele acabou ganhando com o BW Control. Torneio esse da Let's Collect que parece que teve uma confusão no final,
Mas acho que isso é um tema mais puxado para as regras. E por que a gente já não entra nessa parte do podcast? Então vamos a Chancelaria Azorius. Chinês, conta mais aí sobre a situação que aconteceu. Primeiramente, eu quero deixar claro, eu não sei exatamente o que aconteceu. Isso é uma informação que chegou em mim. E do jeito que foi discutido comigo, eu acho que vale a pena comentar. Mas eu não estava lá e eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu tô falando, vou então contar essa história que eu acho que é relevante no ponto de vista de regras. Acho que interessa para todos os jogadores. Mas não é com o intuito de julgar ninguém. E sempre lembrando que o nosso canal é totalmente aberto. Se você for uma das partes envolvidas ou se tiver alguma informação nova e quiser enviar pra gente, a gente se corrige no ar, que a gente não tem nenhum problema com isso. A situação que foi passada, vocês podem me corrigir se eu não me lembrar de alguma coisa correta. O jogador A controlava um juramento de Liliana e aí ele conjurou um Planeswalker. E o oponente ele tinha um comando de Dromoka. E ele pretendia jogar esse comando de Dromoka para colocar um marcador na criatura dele e e mandar o oponente sacrificar um encantamento. O único seria esse juramento de Liliana. Então, parece que durante a conversa o juiz foi chamado e chegou-se a uma regra de que esse zumbi entraria em jogo caso, mesmo que o encantamento fosse sacrificado. Ele estava tentando jogar ainda na segunda fase principal. Pelo que eu entendi do que me foi contado, teve uma confusão, que seria uma habilidade que desencadeia no início da etapa final, que é a habilidade do julgamento de Liliana, e a confusão que teria sido cometida seria que o juiz teria entendido que isso era uma habilidade desencadeada atrasada. Ela desencadeia quando o Planeswalker entra no campo de batalha, porém ela só vai ser visível, ela só vai resolver, ser colocada na pilha, no início da fase final. E aí foi chamado o juiz, eles tentaram esclarecer essa questão. O juiz deu a ruling dele e falou que o zumbi entraria em jogo, o que, se foi feito, foi uma ruling incorreta. E aí o jogador ele não se importou muito, ele acabou falando, então tudo bem, então ao invés do marcador eu vou mandar a minha criatura lutar com o zumbi, remover ela do mesmo jeito. Só que esse marcador, no turno seguinte, a criatura atacou, ele tomou apenas 2 de dano, era uma criatura 2/3 no Reflector Mage. E no final do jogo, esse jogador do comando de Dromoka acabou perdendo a partida, com o oponente dele a apenas 1 de vida. E aí foi descoberto que realmente o zumbi não deveria ter entrado. E aí parece que rolou assim meio que uma situação no momento chata, porque entende-se que esse marcador, esse erro pode ter sido muito grande. E isso é uma situação muito complicada. Primeiro porque é difícil a gente tentar julgar um juiz por causa de um erro. É uma ruling que pode acontecer, a pessoa não tem opção na hora, ela não tem que tomar uma decisão rápida, o torneio depende dela continuar, dessa regra ser dada. E também é difícil de falar que a partida foi totalmente definida nisso, porque a gente sabe que não é exatamente assim que funciona, que ele terminou a 1 de vida. Seria esse 1 de vida que pode ter faltado da criatura, do marcador. Por outro lado, o jogador do julgamento de Liliana, ele tomou todas as decisões dele baseado em ter, digamos, 10 pontos de vida ao invés de ter 9 pontos de vida. Então, assim, ele continuou jogando o jogo tendo em mente um estado de jogo que poderia ter sido diferente caso essa regra fosse assim. Mas aí eu pergunto pra vocês, jogadores, porque pra mim é muito simples defender o lado do juiz, porque é o lado que eu sempre tô. Mas o que vocês têm alguma coisa a dizer? O que vocês acham numa situação dessa em que você tá jogando, em que você tem uma sensação de que você tá correto, ou você tem um conhecimento que você já viu acontecendo e o juiz tá errando? Se vocês têm alguma coisa a falar disso que possa enriquecer pro público, eu posso dar a resposta do grupo de juízes pra vocês. Eu particularmente acho que é muito ruim isso pro jogador, porque às vezes o jogador sabe o que vai acontecer e o juiz apita uma ruling errada, ou porque ele leu errado, ou não porque ele não saiba exatamente como funciona, mas ele pode se confundir, mas isso é muito prejudicial porque o jogador acaba ficando meio com birra do juiz e fica revoltado por causa disso, então é complicado. Era um PPTQ, era um GPT, né? Em torneios maiores, geralmente você tem apelação pro juiz maior.
para você pedir uma revisão dessa regra. Em campeonatos menores você não consegue pedir essa revisão. Então você acaba tendo que ficar à mercê da arbitragem que o juiz te deu ali, da ruling que ele te deu na hora. E às vezes você se sente prejudicado com aquilo, mas continua jogando, porque você é obrigado a continuar jogando. Você não pode simplesmente parar ou falar que não vai mais mudar nenhum estado de board porque o juiz está errado. Mas isso te abala psicologicamente, você pode acabar perdendo o jogo por desatenção ou porque você ficou pensando naquele erro que o juiz fez que te prejudicou. Tem bastante disso mesmo, é uma coisa complicada, principalmente em torneios menores, o grupo de juízes fica engessado pelo quanto a loja pode dispor de recursos, né, para colocar juízes para apitar. E uma coisa que você falou, que é muito verdade e muito relevante, é que você, por mais que o juiz esteja cometendo um erro, você não tem como você bater o pé e falar assim, o melhor que você pode fazer é ter um argumento razoável, né, um conhecimento da regra bastante que possa tentar, que te coloque num nível de tentar conversar com o juiz a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, provavelmente o jogador não conhecia os termos de habilidade desencadeada atrasada. Se ele tivesse, seria mais fácil ele compreender onde que o juiz está se confundindo para aí tentar levar para a tomada de decisão correta pelo lado do juiz. Thiago, já teve alguma situação que você recebeu uma ruling de um juiz que você tinha certeza que você estava certo e o juiz deu uma ruling errada? Se teve, conta um pouco mais sobre essa experiência, como você reagiu, como você superou esse caso. Olha, de cabeça eu não lembro nenhuma. Eu lembro uma ruling que eu não gostei, eu simplesmente apelei, mas não mudou em nada. Que no caso, os dois jogadores estavam sem mão, eu e meu oponente. E daí ele comprou a carta e revelou a carta sem querer, antes de comprar. E era uma ilha e os dois sem mão, ninguém quer comprar um terreno. Aí ele chamou o juiz e falou, nossa, eu revelei e não sei o que. Aí chegou o juiz e falou, você vai ter que embaralhar a carta e não sei o que. Eu falei, não, eu quero que ele compre a carta e não sei o que. Aí o juiz falou, não, eu não posso fazer isso, e se você quiser eu posso chamar o Mor. Eu falei, tudo bem. Aí acabou chamando o Mor e o Mor falou que, como foi um acidente, ele meio que me deu uma cotovelada na carta, em vez de comprar a carta. Realmente tinha que embaralhar o deck. E só teve que dar um warning pro meu oponente, mas mesmo assim eu me senti meio prejudicado naquela situação. Sem dúvidas, é uma situação bastante complicada. Esse tipo de decisão bate um pouco no que eu falei no episódio passado, provavelmente eu vou falar nos próximos episódios, mas é porque os juízes nem sempre podem tomar a decisão mais justa. A gente tem um manual, o Infraction Procedure Guide, né, o guia de infrações de penalidades, que é quem define qual infração foi cometida e como a gente resolve ela. Felizmente esse é um documento dinâmico, ele muda bastante, ele atende as situações, né, que são ditas no dia a dia pelos jogadores, pelos juízes, para tentar refletir da forma mais justa possível. Mas uma vez que ele dê o veredito final, uma vez que o texto está lá escrito, a gente não tem a opção de mudar ele. E o Saporito, que inclusive tem uma voz muito relevante aqui nesse quadro, porque ele já foi juiz, não é mesmo, Thiago? Eu fui level 1 por acho que 1 ano, que é o tempo que se você não apita, você acaba perdendo level. Nunca apitei um torneio, então não posso ter muita experiência assim como juiz, mas realmente a prova de level 1 eu consegui acertar acho que 96% e passar dela, então. Por bem do Magic brasileiro, você desistiu de ser juiz e continuou como jogador, né? Legal. Obrigado aí, Chinês, pelo caso. Então, sempre tomar bastante cuidado com as interações. Tem algumas interações de cartas que são um pouco complicadas, então eu recomendo bastante que vocês estudem antes de jogar com os decks e contra os decks. O Juramento de Liliana é uma carta que, apesar de não ser uma staple de formato, é uma carta que tem potencial para ver jogo, é uma carta que tem uma interação um pouco complicada, então o jogador pode muito bem estudar cada um dos casos. O Mol ele é bom nesses casos para o jogador aprender esse tipo de jogada, de interação de cartas, porque é o tipo de coisa que não acontece. A ruling errada no Mol dificilmente vai acontecer, a menos que seja algum bug do sistema. Então você vai acabar aprendendo uma jogada similar ou parecida no Mol
por causa disso. E só lembrando que é sempre importante você conversar com o seu juiz na sua loja local, né, na sua local game store, como a gente chama, porque não só você garante que ele vai estar a par das interações mais complicadas, muitas vezes ele não joga tanto Magic quanto você que é jogador, mas também as situações mais interessantes tem uma boa chance dele compartilhar com os outros juízes e garantir que todos saibam, porque os erros acontecem, mas não significa que a gente tem que pormenorizar eles, pelo contrário, toda vez que acontece algum erro a gente corre atrás para tentar evitar que eles aconteçam de novo no futuro, para melhorar cada vez mais a comunidade. Agora vamos ao deck da semana, o... O Grimório Silvestre. Nesse final de semana temos um torneio bastante importante para todo o Brasil, o RPTQ. Então o RPTQ é a última etapa que definirá quem são os 4, ou caso ultrapasse 128 jogadores, os 8 classificados para o Pro Tour da próxima temporada. Nós temos aqui um classificado para o RPTQ, o Caio Risse, e nós temos como deck da semana o Jund Delirium, que foi o deck que ganhou o GP Portland. Caio, você acha que o Jund Delirium tem o posto de deck a ser batido? Não, é um deck com certeza para se preocupar, para jogar no RPTQ, e que os jogadores que vão jogar o RPTQ com certeza têm que se preparar para jogar contra ele. Mas você acha que não é o deck a ser batido? Você ainda acha que é o Bunch Company, por exemplo? Sim, eu acho, ainda mais agora, com o resultado de 6 Bunch Companies no top 8 do GP na Europa. Certo. Thiago, você escolheria o Jund Delirium pra jogar o RPTQ? Olha, sinceramente eu joguei 0, tendo eles depois do Pro Tour, mas como eu não treinei, mas na verdade o Jund é o deck que mais me agrada. Então eu escolheria ou o Jund ou talvez o BG Delirium, que é a mesma estratégia quase, só não vai o retorno de Kozilek. Eu gosto bastante do deck, eu acho que é um deck sólido pra jogar, ele não tem nenhum match muito horrível. Acho que o pior match que ele vai ter é o R Spells, né, o R Burn, que é o deck do Horix. Fora isso, eu acho que ele é um deck bastante sólido pra jogar no ambiente, ele tem chance de ganhar de tudo, então se você tiver treinado um pouco com o deck e saber o que tá fazendo, acho que é uma boa escolha. Eu gosto bastante de algumas escolhas do Jund Delirium. As 3 Ishkana, que é uma carta que tá se mostrando definidora no formato, principalmente na parte da transição do mid to late game, que ajuda a parar a agressão do Bunch Company e também a estabilizar os jogos contra decks que estão na frente na board, para você fazer a ponte pro Enraku. Eu gosto bastante dessa carta, eu acho que é uma carta que tá aos poucos se consolidando como uma das definidoras do formato, além da própria Enraku. Bem como ela, temos também a interação que também tá bastante forte no formato, que é os Grapple with the Past, que você coloca 3 cartas do topo do Grimório no seu cemitério, escolhe um terreno ou uma criatura e coloca ela em jogo. Você pode incidentalmente colocar um Kozilek's Return no cemitério. Tem o Distended Mindbender, que você descarta uma carta de custo 3 ou menos e uma carta de custo 4 ou mais, ou mesmo com a própria Enraku, pois como nós vimos bastante nos streams, não é só fazer uma Enraku que você tem a vitória garantida. Eu só queria acrescentar o que o Gwent falou, que a única derrota do Horix no Pro Tour foi contra o Jund Delirium. Ele perdeu de 2-0 contra o Martin Miller, que tava com o Jund. Ah, legal. Bom saber, informação importante aí pra quem for jogar não só o RPTQ, mas também como o LCQ, que é a última chance de classificação pra quem quiser jogar o RPTQ dessa temporada. Eu vi uma jogada curiosa assistindo o top 8 do GP Portland, né? É isso? Isso. O Paul Ritzel jogando contra o Jund Delirium. O Paul Ritzel sabia que o oponente dele tinha um Enraku na mão. Ele deixou o oponente dele a 2 de vida e sabia que ele conseguia ganhar mesmo tomando um Enraku. Ele tinha um Spell Queller na mão. O oponente dele, sabendo que ele não tinha nenhuma resposta na mão, não tinha como ganhar o jogo só com o Enraku que ele tinha, ele fez uma Liliana e o Paul Ritzel resolveu deixar resolver a Liliana, né, com medo de tomar um Languish, que ele anularia com o Spell Queller. Ele acabou usando o -2 a Liliana e caiu um retorno de Kozilek no cemitério. E aí sim, o Enraku que ele tinha na mão acabou ganhando o jogo. Então, acabou tomando o retorno de Kozilek desencadeado com o Enraku e acabou limpando a mesa e a habilidade acabou ganhando o jogo. Sim, e depois disso ele fez uma Ishkana e o jogo saiu de controle e o Paul Ritzel acabou perdendo. Uma vez que quando você
Caso tu Eldrazi de custo 7 ou mais, você remove o Return of Kozilek do cemitério e ele não... É só uma habilidade, não é uma mágica, então você não pode fazer nada. Certo, então, pra quem for jogar o RPTQ, fique de olho aí no Jund Delirium. E agora vamos pro momento da lore. O livro de Jain Dai. Chinês, o que você tem pra contar pra nós hoje? Hoje eu vou dar um overview sobre um dos grandes inimigos do multiverso. Basicamente, a Wizards tem decidido fazer grandes inimigos, né, que possam retornar, para dar aquele sentido de continuidade na história, né? Senão fica meio... Pra tentar ser menos Dragon Ball, que cada vez aparece um inimigo mais forte, ao invés disso ter grandes ameaças que podem retornar. E eu vou falar de uma das grandes ameaças que é uma das minhas apostas como um dos próximos retornos aí de grandes problemas no multiverso, que são os Phyrexianos. Os Phyrexianos, eles já existem há muito tempo no multiverso do Magic, e uma das primeiras batalhas mais épicas dele foram no arco contado em Invasão, quando o Yawgmoth ele era um dos grandes líderes de Phyrexia, e ele não tinha uma centelha, e por causa disso ele tentou utilizar a força Phyrexiana para conseguir viajar entre os planos. E até tem algumas cartas que contam essa história, por exemplo, o Portal Planar, que é quando ele consegue efetivamente abrir o portal de Phyrexia para Dominária. E os Phyrexianos eles invadem, tem toda a Guerra de Apocalipse, que culmina em Odisseia, e são várias edições mais antigas. Teve inclusive em Scars of Mirrodin, tivemos o retorno dos Phyrexianos, e era uma grande batalha, e na época a Wizards fez um marketing muito forte de qual seria o nome da próxima coleção. Ela poderia ser ou Mirrodin Pure, caso a facção de Mirrodin vencesse a guerra, ou a nova Phyrexia, caso os Phyrexianos vencessem. Então, assim, eles patentearam as duas marcas e anunciaram a nova edição com os dois nomes, para não revelar essa parte da história, de qual dos dois venceriam. Os Phyrexianos, eles, nesse arco mais recente, eles tomaram uma nova forma. Eles dominavam as máquinas através do óleo Phyrexiano. Ele é basicamente um óleo que corrompe totalmente a consciência e as ações. E a partir daí, Mirrodin inteira caiu e se tornou a nova Phyrexia. As pessoas sabem que a ameaça Phyrexiana é uma das maiores de todas. Elas podem vencer, digamos que a força dela pode corromper Planeswalkers e o mundo inteiro pode cair diante dessa força. E o grande problema deles é que eles não têm como viajar entre os planos. Então eles acabam causando um grande dano em um mundo, mas uma vez que eles cheguem lá, mas eles não conseguem ficar viajando de um plano para o outro. E aposta-se que essa vai ser esse é um dos inimigos que a gente chama de cliffhanger, né? Eles deixaram a ameaça lá viva, meio confinada, porém não destruída, e está esperando que eles retornem. Tem uma chance remota de que eles possam aparecer em Kaladesh, que é a próxima coleção, já que eles têm uma afinidade muito grande por máquinas. Essa não é a minha aposta pessoal, eu acho que Kaladesh vai desenvolver outros arcos, algo mais voltado para o véu da Liliana, que a gente falou no último podcast. Mas essa é uma das ameaças que ainda ameaçam o multiverso. Os próximos episódios eu vou tentar trabalhar as outras, me aprofundando um pouquinho mais nos Eldrazi e no Nicol Bolas, que é o outro arquivilão ainda vivo. Obrigado, Chinês. E agora vamos ao encerramento do programa. Thiago, muito obrigado pela sua participação. De nada, prazer estar aqui. E esperamos que você possa voltar novamente várias outras vezes, contando novas histórias, de preferência vitoriosas. Tomara. Guento, muito obrigado. Valeu, eu queria agradecer a presença do Thiago aqui hoje e parabenizar os jogadores aí que conseguiram as vitórias aí. O Lixo no MOL, ganhou o PTQ para o Lulu. O Luiz Mussa, que vai nos representar em Dallas aí. E o Bertu, que ganhou o GPT e já está garantido com passagem no Chile. Parabéns para eles. Caio, tenha uma ótima sorte aí no RPTQ. Obrigado e obrigado, Saporito, pelas dicas que eu vou utilizar e os outros jogadores que estão grindando como eu também. Chinês, muito obrigado.
Eu que agradeço a presença e espero poder continuar contribuindo. E obrigado a vocês, ouvintes. Até logo. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Esse podcast é uma produção Agência WTF.